Oi, Luciano. Meu nome é Carlos Terrano, sou fotógrafo e atualmente eu vivo em Brasília. E eu vou contar aqui rapidamente a história do meu trabalho e o que ele tem a ver com um carro, que é o Lada Niva, que eu comprei em 97 para poder terminar um projeto que eu comecei aqui, que é de fotografar 101 animais no Cerrado. Eu cheguei aqui no bioma Cerrado em 1980 e nos primeiros anos foi tudo um fascínio, muitas nascentes, muitas cachoeiras, muitos animais. E depois da década de 90 é que eu fui vendo que realmente o bioma passou a ficar ameaçado pela expansão do agronegócio. E tive que fazer um trabalho quase que de reportagem para poder documentar toda essa fase de transição. O Niva sempre me levou para os lugares de mais difícil acesso que eu precisava nesse projeto. O que eu gosto, por que eu sou apaixonado pelo Niva? Porque o Niva ele me traz todas essas recordações desses anos todos que eu fiquei andando, né, no Cerrado. E foram pouquíssimas as vezes que ele parava assim, de repente do nada, e misteriosamente também de repente do nada ele voltava a funcionar e a gente saía lá do perrengue. Ele já quebrava no começo? Ele tinha algumas coisinhas assim que eram assim constantes. Por exemplo, se pegasse uma subida e muito trepidação, aí ele dava uma falhada e às vezes parava mesmo. Aí depois a gente foi descobrir que eram as mangueirinhas que estavam sujas, e aí a gente foi trocando essas mangueirinhas e às vezes o próprio platinado, né, dava uns probleminha lá no meio do caminho, mas o platinado depois a gente pegou as técnicas de ajustar, limpar, né, botar a regulagem direitinho. E aí quando a própria trepidação desalinhava ele, a gente parava e botava no lugar e sempre levava um platinadozinho de reserva, se Quer fosse o dizer, caso trocava. na verdade o Niva começou com você junto com essa busca de fotografar o cerrado, de registrar, foi isso? É, exatamente, para poder ter um carro que fosse 4x4, que na época que 6 meses fica chovendo no Cerrado, você pudesse enfrentar aquelas lamas que ficam na beira dos rios e em algumas regiões, né? E na época da seca, tudo bem, mais tranquilo, né? Mas era um carrinho que enfrentava assim trancos e barrancos, não tinha tempo ruim pro Niva não. A gente foi adaptando, né? A gente vai aprendendo. O Niva é aquela coisa, você vai aprendendo aos poucos se adaptar com ele, porque ele era um carro projetado para países gelados, né? E em baixíssimas temperaturas. Então ele tinha um revestimento de fibra, de lã de vidro em toda a parte interna do carro. Então isso, na época da seca era totalmente inviável fazer as viagens com ele com essa manta de lã e sem ar-condicionado. Então teve uma época que a gente tirou toda aquela manta de lã de vidro para o carro ficar mais fresquinho. Então essas adaptações, né? Aí o carburador, passamos para um carburador do Escort. Você troca, bota o carburador do Escort e fica tranquilo. Hoje ele está com o carburador do Escort até hoje. Outras peças como o alternador, que depois de várias manutenções ele foi ficando realmente bem antigo e ultrapassado, né? Ele é de 91, né, o carro. Então hoje ele está trabalhando com o alternador do Monza. O platinado também, já há 2 anos, ele foi substituído por uma ignição eletrônica. Ainda é um módulo de ignição paralelo, genérico, não é um de marca reconhecida, mas já está trabalhando com ignição eletrônica. E aí vai se fazendo essas adaptações e o Niva vai tomando aquela cara de Brasil. E funcionou muito bem durante esses 10 anos. Dormi nele várias vezes, várias noites para poder pegar já o amanhecer no próximo dia já no lugar da foto. Então ele era bacana porque ele é relativamente confortável, assim,
em termos de dureza, porque na época que também que a gente comprou o Niva, em 91, não, em 96, 97, ele naquela época tinha poucas opções de 4x4. A gente tinha o Toyota, que era bem duro, tinha o Jeep Willys, que era muito valorizado, porque era uma marca já de muitas décadas aí de 4x4. E então qualquer Jeep Willys ele é muito valorizado, então era alto, mesmo sendo carros bem antigos. E o Niva apareceu como uma opção de custo-benefício bem legal, porque ele custava barato e era um carro assim com tecnologia Fiat desenvolvida na Rússia para enfrentar neves e para enfrentar lama, neve. Ele foi projetado para isso, ele era um carro para não parar nunca, nem quando a bateria fosse prejudicada pela baixa temperatura das regiões nevadas, eles deixaram um sistema de alavanca na frente do motor, que você com a alavanca, que nem nos carros antigos, você vai lá e roda o motor e ele funciona. Então era um carro que ele tinha esse conceito mesmo de ser um carro mesmo fora de estrada e foi projetado para isso. Poucos elementos plásticos, né? Muitas peças assim fortes, a lataria muito boa. Então parecia ser uma ferramenta de trabalho bem adequada para o meu projeto, já que ele não tinha patrocinador, eu mesmo que estava tendo que fazer. Na época você já imaginava que ia fotografar tudo? Assim, você imaginou que ia... Você só começou e não sabia onde que ia parar? Como é que... Eu queria fotografar realmente tudo, mas depois eu fui focalizando mais na história dos animais. Apesar de fotografar tudo, eu priorizei os animais. Então, porque eu queria completar os 101, os 100 animais, depois que virou 101. E então, a partir do momento, como a dificuldade era grande, eu sabia que ia demorar muito, eu logo priorizei os animais para poder atingir logo o objetivo. Ele durou 10 anos, né? 10 anos fotografando. Para poder chegar no número de 101 animais fotografados soltos na natureza. Mesmo assim, teve uns 3 assim, ou 4 que foram em cativeiro mesmo, entendeu? Que nem a onça pintada, a pia-pia, né? A águia. Teve uma serpente lá, que acho que é a cobrinha verde. E não estou lembrado agora, mas teve uns 3 ou 4 assim que foram em cativeiros mesmo, né? É verdade, então... Mas todos os outros 90 e tantos foram em encontros meus com esses bichos soltos na natureza. Pegando eles desprevenidos às vezes eles vendo que eu estava ali, consentindo que eu ficasse ali fazendo mais algumas fotos. E eu tentei levar para esse trabalho o conceito do retrato, né? do meu estúdio, de retratar as pessoas. Aí eu quis retratar os animais. Então, retratar um animal significa você pegar ele no melhor ângulo dele, num bom momento dele, com uma boa luz, num bom ângulo, numa boa distância, para você ter um bom retrato. Então, eu tentei levar isso, né? Fazer como se estivesse fazendo um retrato dos animais, né? Retratando eles mesmo, né? E para você, a importância de você arrumar o carro hoje é para poder continuar esse trabalho? Não sei se esse carro hoje teria assim tanta condição de competir com o que depois disso já se desenvolveu, né? Nessa última década aí agora, as opções de modelos de carros assim com tração nas 4, com tecnologia de ponta, né? Ele agora virou uma peça pré-histórica já quase, entendeu? Recuperar ele seria tipo uma coisa simbólica, né?
Ou então, de alguma maneira, fazer isso reverter para o próprio projeto, de dar uma continuidade, de alavancar para outros projetos, como as 101 Plantas do Cerrado, ou as 101 Cachoeiras do Cerrado, como uma espécie de ponte para um alavancamento, para um prosseguimento no processo de documentação do bioma, né? Mas vejo mais assim do que como, a não ser que ele sofra uma transformação bem violenta mesmo para uma equipe muito bem treinada, com um conceito muito moderno, que pudesse fazer uma transformação pra ele aguentar. Muito, entendeu? Pra ele dar uma revigorada mesmo e ficar com cara de década 2020, 2012. Entendeu? Equipada com GPS e tudo mais. Entendeu? Aí você pode se meter em qualquer buraco. E tá aí pra isso, né? Virar uma ferramenta. É uma ferramenta de trabalho, né? Então ele tem que ter segurança também, né? Para você poder colocar equipamento dentro e se meter e se embranhar pelo sertão afora aí, né? Acho que a gente não pegou aquela parte que se falava do início. Da importância do. Tipo assim, que as pessoas vão conseguir enxergar talvez uma coisa que não exista mais, né? Assim, que você tá fotografando esse registro. Esse registro, ele é importante por causa disso, porque os últimos 30 anos, a transformação regional na vegetação do bioma cerrado sofreu e vem sofrendo o maior impacto da história dessa vegetação. E olha que essa vegetação não é nova, é uma vegetação que tem milhões de anos. Ela passou por várias fases de adaptação climática que a gente nem consegue imaginar direito, e ela sobreviveu. Então ela se adaptou a tudo isso, ela é fantástica nesse ponto. Acabar com o cerrado.